bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é Só Começar, e o assunto de hoje é criando a tabela médico e a estrutura do programa para a inserção de registros. Então, pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos criar, a tabela médico e vamos alterar, já alterei o programa para que a gente possa cadastrar os médicos do nosso sistema, tá? Então a gente vai ver como fazer isso. E esse assunto deve ser quebrado pelo menos em 2 vídeos, porque nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que eu já preparei para a gente fazer o insert. E no próximo vídeo a gente deve fazer então a inserção desses dados juntamente com os outros métodos necessários, beleza? Então, se você é novo por aqui e gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você seja avisado dos novos vídeos do canal. Se você já é inscrito, compartilhe o vídeo, divulgue o canal e vamos em frente na nossa viagem. Pessoal, divulguem a nossa viagem a mais pessoas para que nós possamos alcançar o número de 200 inscritos. Me ajudem a chegar a 200 inscritos, a nossa próxima meta aí. E muito obrigado por estarmos juntos até aqui, beleza? É um prazer, como eu já disse várias vezes, gravar vídeos aqui para vocês, continuar produzindo esse conteúdo aqui para vocês, com o objetivo de compartilhar o conhecimento, beleza? Muito obrigado aí. Bom, então vamos lá. Eu estou aqui com a nossa interface do SQLite Studio aberta, beleza? E eu criei aqui então a tabela médico com 3 colunas. A coluna ID, do tipo inteiro, a coluna especialidade string de 50 e a coluna convênio string de 50, tá? E a coluna ID, ela vai ter 2 particularidades aqui, na verdade 3, particularidades. Ó, ela vai ser primary key, ela está configurada como auto-incremento. Já tinha marcado isso aqui, não sei por que não ficou. Deixa eu voltar aqui e conferir. Agora, aí ó, ficou, não sei por que eu já tinha marcado. E ela vai ser também foreign key, ou seja, ela vai ser chave estrangeira da tabela pessoa. Por quê? Porque todo médico é uma pessoa, certo? Até agora, nas nossas inserções, nós assumimos que paciente caía direto na tabela pessoa. Mas é necessário começarmos a fazer essa separação, tá? Então, hoje eu vou alterar o programa para que o paciente continue caindo em pessoa e o médico já caia também, além de pessoa, dados na tabela médico, tá? E aí nós vamos usar um outro conceito, que é o conceito de encapsulamento, ou seja, nós vamos utilizar somente os dados necessários da tabela médico para cadastro. Olha só, eu só preciso saber qual é o ID dele, qual é a especialidade e qual é o convênio. O resto das informações do médico, elas são pertinentes à tabela pessoa e vão continuar ali sendo cadastradas, existindo na tabela pessoa, beleza? Então, é importante a gente observar isso aí. Bom, feito aqui a alteração no nosso banco de dados, feita toda essa alteração, então eu fiz aqui diversas alterações nas classes do nosso programa e em alguns projetos aqui da nossa solution. Então é importante a gente ver isso aqui também. Ó. A primeira coisa que a gente vai ver é que na BLL eu criei uma rules médico. Tá vendo? Então é aquele conceito que eu disse a vocês. Para cada entidade do nosso sistema, nós teríamos um arquivo rules correspondente. E o que tem no arquivo rules médico, por enquanto? Por enquanto, o que existe aqui são os métodos que estão implementados na interface iRules. Da mesma forma que nós fizemos em relação a paciente, só que agora aqui nós passamos a classe médico, nós passamos o médico e aqui nós temos uma lista de médicos. Repara que aqui no meu método addMédico eu tenho especialidade, convênio, depois entra nome, sobrenome, endereço, nascimento e telefone. Tá vendo? Então, já está aqui o método. Os demais métodos, eles não estão implementados, mas foi necessário eu colocar pelo menos uma linha aqui
para que não desse erro lá na nossa interface. Ou seja, na hora que eu criei esse primeiro método aqui, ele disse que deu aquela mensagem, né, de implementação da interface, eu implementei e ele criou então os métodos com uma exception padrão. Nós já vimos isso aqui. Então, o arquivo rules médico já está criado. Muito bem. Em relação ao que foi criado no banco de dados, ele reflete a classe médico, tá? Lembrando que a nossa classe ainda tem algumas coisas, né, que são referentes ao nosso sistema quando ele utilizava a versão de lista trabalhando, né, em memória. Então, olha aqui, mas o importante são os atributos que nós criamos para a classe médico, que herda de pessoa, especialidade, convênio e ID médico, beleza? Então, são esses caras aqui que que são utilizados lá no nosso sistema, assim como também no nosso banco, quer dizer, né? Assim como também em pessoa, né? Em paciente, ó, a gente utilizou aqui o construtor que guarda os dados da classe pessoa, beleza? Então, só relembrando que esses atributos aqui são extremamente importantes. Olha lá, ó. A gente olha em pessoa, é tudo que está aqui, né? Tem algumas coisas que depois a gente tem que vir passando aqui nessas classes e tirando, né? Métodos, alguns atributos, como esse protect aqui, não faz mais sentido. Mas, enfim, por enquanto eu quero que vocês se atenham aos atributos principais, ou seja, as propriedades de cada classe, que através dessas propriedades é que a gente vai fazer o insert dos dados. Inclusive, esse ID médico aqui, a gente não precisa dele, porque a nossa tabela ela é auto-incremento, ou seja, ele vai inserir automaticamente o ID do médico, ok? Muito bem, então esse construtor aqui deixa de existir, beleza? Não precisamos dele. Vamos deixar assim por enquanto, depois a gente passa nas classes limpando os métodos de cada um. Então aqui, ó, nós já vimos então o arquivo rules médico, beleza? Eu já vou fechá-lo e salvá-lo aqui, já tem a alteração necessária, né? Nós já vimos então a classe médico, eu também vou fechar esse arquivo. A classe pessoa eu utilizei aqui só de exemplo, certo? O que mais que nós precisamos fazer aqui, ó? A classe paciente também eu utilizei de exemplo, vou fechar. O meu app-config, a gente não precisa mais mexer nele, né? Porque a gente já falou dele na aula passada, nós já implementamos aqui a chave de conexão, então vamos fechar. Então a gente tem aqui agora a interface iRules, olha lá, que precisa de todos os métodos, né? Na verdade, o nosso arquivo rules médico ele precisa desses métodos implementados. Então olha aqui, na interface, quando eu passo um objeto T, e aqui eu vou fazer o meu insert através do list T, pode ser qualquer objeto. Então vocês vejam que agora nós temos um arquivo rules paciente que recebe uma lista de paciente e nós temos também um rules médico que vai receber uma lista de médicos. Olha, então na nossa interface aqui, ó, é o que eu disse. Pode ser qualquer tipo de objeto quando a gente usa o objeto T. Tá vendo? A gente está já aplicando esse conceito que nós falamos tanto aqui com o paciente, agora já para os médicos, beleza? Então vamos fechar isso aqui também. Vamos fechar isso aqui, tá? Aliás, vou fechar o iRules, vou fechar a Rules paciente, a Rules médico eu vou abrir novamente, que eu fechei aqui sem querer, tá? É importante a gente
ter aqui o nosso rules médico. E no repository.cs, olha só o que eu fiz aqui no repository.cs. É o mesmo arquivo, olha lá. A classe repository herda da classe conectar. E aí, ó, eu tenho o método add paciente, bonitinho, que a gente não mexeu nele. E aqui eu criei o método add médico. Esse método add médico, olha só o que vai acontecer aqui. Eu passo aqui especialidade, convênio e todas as variáveis, né, pertencentes à pessoa, porque uma herda a outra, né? Inclusive, se você olhar aqui na classe médico, ó, vou voltar aqui, ó, na classe médico, olha só o que foi feito aqui, lembrando a nossa programação orientada a objetos. Aqui, ó, eu uso o construtor da classe base para passar essas informações, né? Olha, então eu tenho aqui as variáveis especialidade, convênio, nome, sobrenome, endereço, nascimento, telefone. Essas variáveis nome, sobrenome, endereço, nascimento, telefone, celular, elas vêm da classe base, né? A gente usa os dois pontos base aqui para mostrar então que a gente está herdando da classe base, da superclasse, né? Então, tendo dúvida nisso aí, pode procurar lá na playlist de C# que vocês vão encontrar essa informação, beleza? Vamos lá. Então, explicado isso aqui, agora eu vou explicar como que vai ser a inserção aqui na DAO desse método. Então, olha, eu faço um try, faço um insert na pessoa normalmente, inserindo os dados da pessoa, e ainda dentro do mesmo método eu faço um insert em médico, ou seja, eu faço insert em duas tabelas ao mesmo tempo. Ah, Gustavo, mas a gente não poderia fazer aqui uma trigger e disparar isso através de uma trigger? Poderia, tá? Mas essa questão aí, para quem já trabalha com banco de dados mais avançado, isso fica para um outro momento. Quero mostrar para vocês aqui que é possível, no mesmo método, inserirmos em duas tabelas ao mesmo tempo. É claro que as duas tabelas, por serem chave uma da outra, elas e serem auto-incremento, esse insert tem que andar junto, beleza? Então por isso que eu coloquei aqui. Da mesma forma, vai ser quando a gente estiver separando paciente também, atributos de paciente em uma tabela específica. A gente vai inserir tanto para pessoa paciente quanto para pessoa médico, tá? Nesse vídeo aqui, nessa aula de hoje, a gente vai aprender a inserir o médico primeiro, porque o paciente já, de uma certa forma, a gente já insere, né? Só que a gente ainda não tem uma tabela paciente separada para pegar os atributos desses pacientes, tá? Então é claro que na hora que eu inserir em paciente, se eu inserir um médico, ele vai inserir nessas duas tabelas, então eu vou ter uma pessoa com ID 1, um médico com ID 1. Se eu inserir um paciente, eu vou ter uma pessoa com ID 2. Quando eu for inserir um médico novamente, eu vou ter uma pessoa de ID 3 e um médico de ID 2. Isso é problemático. E a gente vai ver por quê e vamos também solucionar esse problema, tá? Mas enfim, aqui hoje nós vamos trabalhar com a inserção de médico. Então, as duas tabelas vão andar juntas. Vocês vão ver isso acontecendo, beleza? Bom, então, já explicado esse motivo, eu vou então fechar esse arquivo aqui e vou... Aliás, calma aí, antes de fazer isso, deixa eu dar um break aqui nesse cara também, tá? E vou então fechar esse arquivo, salvando aqui as alterações. E aqui, ó, eu fiquei apenas com a rules médico também vou fechar, né? E aqui eu fiquei apenas com o Program CS, que sofreu também as devidas alterações, tá? Olha só,
Pessoal, olha só. O Progress.rs, ele faz exatamente o que ele fazia. Aí eu já tenho aqui, então, um break na opção 2, porque essa opção 2 aqui agora vai ser para o cadastro do médico, né? Então, se a opção é igual a 2, ele vai pedir a especialidade, vai pedir o convênio, vai adicionar o médico na lista. Se não for a opção 2, ele vai adicionar o paciente, porque por enquanto a gente vai, né, assumir que o paciente é pessoa, beleza? E fez isso aqui, ele vai perguntar se eu quero fazer um outro cadastro. E aí eu fiz uma alteração aqui embaixo que pergunta o seguinte: se letra é igual a não e opção é igual a 2, ele faz o insert do médico. Se não, ele faz o insert do paciente. E um negócio que a gente pode tirar aqui, ó, esse cara não precisa estar repetido aqui, então tira ele daqui, coloca ele aqui do lado de fora e vamos também tirar ele daqui, que é a nossa refatoração, né? A gente vai evitar com isso código duplicado, né? Então, mais uma vez, ó, se a opção for 2, ele vai lá e adiciona o médico na lista, né? Passando da forma que a gente falou. Se a opção for 1, ele vai lá e adiciona o paciente, verifica, então, se esse cara é N e a opção for 2, ele vai lá e insere o médico. Se não, ele insere o paciente. E aí a gente entra então nas camadas das rules da BLL e também na camada do banco de dados. Beleza? Então, como eu alterei o código aqui, ó, vamos dar um Ctrl Shift B para a gente compilar esse programa novamente. Beleza, tudo certinho, tranquilo. Agora eu vou colocar esse programa para rodar. E já vamos testar aqui então o nosso primeiro fluxo. Olha só, o que deseja fazer? É um C, né? Porque eu desejo cadastrar. Já vou deixar tudo em caixa alta, tá, pessoal? Olha lá, ó, o que você deseja cadastrar? Um médico ou um paciente? Vou cadastrar um médico. 2. Digite o nome, vamos lá. Médico 1. Sobrenome. Sobrenome. Médico 1. Ok. Digite a data de nascimento. 12/10/2000, por exemplo. Endereço. Endereço médico 1. Ok. Digite o telefone celular. 345. Ó, vamos para o break. Observando aqui, ó. Opção é igual a 2. É igual a 2. Então o que ele vai fazer? Ele vai começar a pedir aqui, ó, a especialidade. É a primeira coisa que ele vai pedir. Vamos dizer que ele é um alergologista. Beleza? Aí ele vai continuar, vai pedir outra informação aqui, que é a informação do convênio. Então nós vamos colocar o que? Convênio A. Aí, ó, ele vai inserir o médico na lista. Então, ó, F10. Adicionou o cara na lista, beleza. Deseja realizar outro cadastro? Eu vou dizer que não, tá? Para a gente poder inserir somente um médico. Tá ok? Vamos lá. Então, se letra igual a N e opção igual a 2, onde que ele vai cair? Ó, rules, médico, rules, insert, médico. Como já tem os breaks que a gente colocou, ó, parou aqui, ele entrou na rules médico, e aí ele vai adicionar esse cara aqui. Então vamos dar um F11 para ele entrar. Aqui, ó, nem precisava desse break aqui, né? Para ele entrar lá na camada DAO, ó.
Então, o que ele vai fazer? Ele está conectando, né? Vamos tirar esse break aqui. Ele está conectando, conectou, legal. Vai fazer o insert em pessoa, bacana. Olha só. Beleza. E aí ele já passa para baixo, para fazer o insert lá em médico. Olha aí. Vamos ver se vai funcionar. Funcionou, fechou. Ele vai voltar para a camada principal, saiu. Vai sair aqui, ó, bacaninha. Eu não quero realizar outro cadastro. Ele vai sair completamente. E aí a gente pode então parar essa execução aqui e ir lá no nosso gerenciador de banco para ver o que aconteceu aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer, até para fazer um suspense, deixa eu clicar aqui no banco, tá? Vou abrir de novo. Vamos aqui em pessoa, que já está aberto. Vamos aqui em data, na tabela pessoa. Olha só, esse cara aqui, olha aí o que vai acontecer. A gente vai ver que a inserção deu certo, tá? Porque você vê que ele entrou aqui, ó, em médico, né? Só que lá ele entrou aqui em pessoa, ó, os dados de pessoa, tranquilo. Só que lá em médico, vamos ver se ele entrou. Vamos ver lá em dados. Ó, em dados não deu. Não deu, não deu, não deu. Vamos dar um refresh aqui nesse cara. E vamos aqui em dados, para a gente ver se funcionou. Aí, ó, beleza. Entrou, tá vendo? Só que olha só, ele entrou com o ID 1. Ou seja, isso aqui não pode acontecer. Por quê? Tem que andar junto. Beleza, funcionou. Só que como a gente tinha dados anteriores no banco, isso aqui não vai rolar a partir de agora. Então o que a gente vai fazer, galera? Nós vamos pegar aqui, ó, e vamos excluir os dados das duas tabelas, tá? Vamos excluir da tabela pessoa. Aliás, já excluí da tabela médico, né? Agora vamos na tabela pessoa e vamos excluir essas linhas aqui. Beleza? Vamos começar do zero. Ó, vamos comitar, beleza? Então, pessoa tá ok, médico também tá ok, beleza. Comitado, tudo certinho, bacaninha. Tá vendo? Os dois têm que andar juntos, então é o que eu disse para vocês naquele momento. Vamos lá, vamos rodar aqui, a gente vai ver então. Olha só, digite C para cadastro. O que você deseja cadastrar? Eu desejo cadastrar um médico. Beleza? Aí, ó, vou aproveitar até e mostrar. Olha só, vou dar um F11 aqui, ó. O que esse cara vai fazer? Esquece esse atributo aqui, não tem nada a ver. Olha lá, ele já está utilizando o construtor base, da classe base, ó, tá vendo? Essas informações estão preenchidas, chegaram preenchidas aqui. Olha lá, ó, certinho, de acordo com as variáveis que nós preenchemos, beleza? Só que aqui, ó, para esses caras, ele está usando o construtor da classe base, né? Então, se você tiver dúvida nisso daí, vai lá na playlist de C# lá, que você vai entender esse conceito aí com certeza. Então, vamos lá, F10, ele vai, então, aqui, ó, aqui agora ele passa para o construtor da classe, recebendo o que tem, né? E aqui eu vou deixar ele seguir, então, vou dar aqui um continue, para ele cair lá, ó. Deseja realizar outro cadastro? Não. Aí ele vai então entrar aqui, ó, vamos lá, F11, que a gente viu, ó, ele vai inserir primeiro na pessoa, que tá tudo certo.
né? E ainda dentro do mesmo método, ó, ele insere, tá vendo? Fechou a conexão. Dentro do mesmo método, ele ainda insere no médico, ó. Vai abrir a conexão, vai executar, tudo certo, beleza. Vai então sair e agora matou realizar cadastro igual a falso, ó. E aí ele vai sair, a gente pode parar aqui, beleza? Então vocês viram, se eu tivesse inserido, nós vimos na prática aqui, porque nós já tínhamos um registro no banco que eu não apaguei aqui para vocês. Galera, olha só, vamos lá no banco de novo, para a gente finalizar aqui. Olha só, tabela, vou dar um refresh na tabela médico. ID 1, alergologista, convênio A. Vou dar um refresh na tabela pessoa. Esqueci de um detalhe, né, galera? Não adianta. Se ele é autoincremento, né? Ele é autoincremento aqui. Então é necessário criar novamente essa estrutura. Beleza? Então é o seguinte. Para esse vídeo não ficar maior do que ele já ficou aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... no próximo vídeo, quando a gente for falar dos outros métodos, né, e der continuidade a esse sistema, eu vou recriar essa estrutura aqui para que ele possa ficar zerado, tá? Por quê? Ele não, embora a gente tenha deletado, né, os registros que já estavam no banco, a estrutura tem que ser recriada, porque senão sempre vai ficar a diferença aqui, beleza? Mesmo se a gente apagar, como nós fizemos, e rodarmos o programa de novo, vai ficar esse 18 aqui. Então, fica como um aprendizado, tá vendo? Isso aqui eu mostrei para vocês na realidade. O insert teria dado certo se nós não tivéssemos mantido registros anteriores. Aí fomos lá e apagamos o registro. Rodei o programa de novo, olha aqui, está aqui. Por quê? É necessário recriar a estrutura da tabela para ele zerar essa contagem aqui, uma vez que a coluna de ID ela é autoincremento aqui no SQLite Studio, no nosso gerenciador de banco de dados, beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, espero que tenha ficado claro. Um forte abraço, até o próximo vídeo, que Deus abençoe a todos vocês. Valeu demais!